bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos aprender a como executar, tá, o teste para mediana de Wilcoxon, tá? Aqui na linguagem R, tá bom? Então vamos lá, vou chavear aqui para a tela agora, tá? Aí, nós vamos utilizar esse script aqui, tá? Que é o teste do sinal de Wilcoxon para mediana, tá? Vamos testar aí a direção e a magnitude, tá, da estatística de teste aí. Bom, é mais um teste para mediana, para uma amostra, tá? Nós vamos testar a hipótese nula, tá? O valor hipotético da mediana, tá? Em relação ao conjunto de dados, tá bom? Para checar se esse conjunto de dados aí, essa amostra, né, possui a mesma mediana hipotética aí que a gente vai comparar, tá? Lembrando você, tá, que o script, tá bom, que a gente está usando aqui nesse vídeo aqui, tá lá no GitHub do canal, tá? Tá a descrição do vídeo aí, contém o link para você clonar o repositório aí na sua máquina, tá? E acompanhar aqui a execução do script aqui junto comigo, tá bom? Então vamos lá, né? Isso aqui tem aqui um comentário, né? É o teste do sinal de Wilcoxon, perdão, para a mediana, tá? Qual é a diferença, né, entre o teste do sinal que a gente viu aí no último vídeo, tá, com relação ao teste de Wilcoxon, tá? O teste do sinal, ele apenas leva em consideração a direção, tá, do valor em relação à mediana hipotética, tá? Se o valor é positivo ou negativo, como a gente viu, tá? O teste do Wilcoxon, tá, ele introduz uma magnitude, tá, nos valores através do ranqueamento, tá? Já a gente já vai ver como é que é feito esse ranqueamento aí, tá? E vamos plotar eles aqui para a gente ver daqui a pouquinho como é que ele ajuda aí na estatística do teste, tá? Então vamos lá, para começar eu vou carregar aqui a biblioteca ggplot2, vou usar os gráficos lá embaixo, né? Então vou carregar ela aqui, vou dar um Ctrl Enter, já vai carregar na memória, tá? Vou utilizar duas cores apenas aqui da paleta Okabe-Ito, tá? Que são essas duas. E aí vou introduzir na memória aqui um conjunto de dados hipotéticos, tá? Imagina que você foi lá e tirou uma amostra, né? E quer usar a mediana, tá? Você não tem suposição de normalidade, os dados provavelmente não seguem uma distribuição normal, tá? E você quer usar a mediana, né? Que é uma estatística aí robusta a valores extremos, tá bom? Então vamos usar a mediana aqui, tá? Vou definir esse conjunto de dados aqui chamado X, tá? Com 10 valores, tá bom? Já introduzi ele lá na memória, você viu que apareceu ali no canto superior direito, tá? E aqui vamos definir como média hipotética aqui, né? Média 0, aqui é a mediana 0, perdão, o valor 13, tá? Eu recebi uma crítica aqui de um grande amigo que eu estou utilizando o valor 13, vai dar azar, não é nada disso, tá? Esse número aqui é para comemorar os 13 anos aí do canal Qualidade e Produtividade, tá bom? Um abração, Matheus. Então vou usar aqui a mediana hipotética, tá? Do número 13, tá? Vou definir ela na memória ali, ó, M0 igual a 13, tá? Não dá azar, tá, pessoal? Isso aí é pura crença, tá bom? As diferenças, né? Preciso armazenar as diferenças. Esse teste aqui ele é baseado na diferença de cada valor, né, desse aqui, menos o 13 aqui, ó. Tá? Então eu preciso fazer cada um dos valores do conjunto de dados menos o 13 para ele armazenar as diferenças aí, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl Enter, ó, para mim fazer isso aí. Eu crio uma variável chamada variável D e armazeno dentro dela o valor X, tá? Que está ali nesse vetor de valores aqui, ó, tá? Subtraio a média hipotética aqui, que é a mediana hipotética, perdão, que é M0, tá? Então vou dar um Ctrl Enter, ó, ele já criou aqui para mim, né, uma lista de valores, ó, com as diferenças, tá? Então o primeiro valor, menos 13, que é 12 menos 13, dá menos 1, né? Depois 15 menos 13 dá 2, positivo, e assim sucessivamente, tá? Então é esse vetor aqui, ó, tá? Deixa eu puxar um pouquinho mais para a esquerda aqui para você poder enxergar ali os valores, tá? Então, são esses valores aqui, o último ali é menos 1, né? Dá para ver ali, o último é menos 1, ó, tá? Então, são as diferenças aí, tá? Próximo comando que eu vou executar aqui no script, tá? Eu vou eliminar, né? Eu preciso de uma amostra, né? A amostra ideal, tá? Para esses testes para mediana, ele não contém empates, então eu preciso tirar tudo que deu 0, né? Então, nota que tem um valor aqui que deu 0, ó. Ele vai sumir agora quando eu der esse comando aqui, ó. Vou armazenar em D, o conjunto D novamente, porém, tudo
que for diferente de 0. Tá? Então vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, e o número do 0 vai subir ali, vai sumir ali, tá? Do conjunto de dados ali no canto superior direito, ó. Pronto, já eliminei o 0 dali, tá vendo? Nota que aqui já não tem mais 0, ó, tá? Então agora, né, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o ranqueamento, tá? Dos valores absolutos, ou seja, sem sinal, né? Dessas diferenças aí, tá? Nota que o valor absoluto ele vai se repetir várias vezes. Então eu vou ter, por exemplo, o absoluto de menos 1 é 1. Depois eu tenho 1 de novo. E aí eu vou ter 1 de novo aqui. Depois eu tenho menos 1 que vira 1 também. Então eu tenho 4 ocorrências, tá? Do número 1. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, vai dar 4. Né? E vai dividir, né? Para encontrar, é a soma, né, de todos esses valores dividido pelo número de observações aí, tá? Então, vai somar aqui 12 mais 14, né, mais 1, que é 14, mais 12, vai somar e dividir por 4, tá? São 4 observações aqui nas diferenças, né? Isso aí vai dar um valor, quer ver? Ó, nota que agora eu vou dar o comando aqui, né? Então, nota que ele armazenou aqui, ó, na estatística de postos, ó, deu 2,5, deu 6, deu 2,5, 8,5 e assim sucessivamente, tá? Então, é dessa forma aqui que ele encontra os ranks, né? A gente chama em português de postos aí, tá bom? São os postos, a posição, como se fosse a posição dele, né? Ponderada aí em relação ao total dos números aí, tá? E esses postos aí é que vão nos dar depois a direção, ó. Nota que agora eu já vou começar a fazer aqui a classificação dos sinais, ó. Então eu vou criar uma variável aqui chamada sinal, né? Que vai armazenar o valor se então. O que vai fazer aqui, ó? Se D for maior que 0, então chama de mais aqui, ó. Coloca o sinal de mais. Se não, chama de menos, né? Vou dar um Ctrl Enter, aí vocês vão ver que vai aparecer um conjunto ali chamado sinal. Aqui, ó, né? E ele tem lá, ó, menos, mais, menos, né? E assim sucessivamente. Por quê, ó? Toda vez que D é menor que 0, né, ele é negativo. Então, ó, menos 1, chamei de menos. Deu 2 positivo, chamei de mais. E assim sucessivamente, ó, tá? Então, essa é a classificação aqui dos sinais, tá? O teste de Wilcoxon também é um teste de sinal, porém ele usa a magnitude dos postos aqui para nos dar a direção, tá? Direção e magnitude da diferença aí, tá bom? É por isso que ele é diferente do teste do sinal comum, tá? Para o teste de Wilcoxon, tá? Existem duas estatísticas, tá? O W+, e o W- que a gente chama, né? Que é o Wilcoxon Plus e o Wilcoxon Minus, tá? Eu chamei de W_ Plus aqui e W_ tá? O que é? É a soma, tá? Desses postos aqui, ó, desses números aqui, tá? Para tudo que for maior e menor que 0, tá? Então, vou criar um W+ e um W- aqui, tá? Então, nota que o W+ deu 25,5, né? E o W- aqui, o W-, né, deu 19,5, deu menor. Então, a direção é positiva e em magnitude é maior do que o menos aqui, né? Que o sinal de menos. Então, eu tenho, através dos postos, né, eu consigo dizer essa magnitude de diferença aqui, tá? Não diz só a direção como teste do sinal, tá bom? É essa aí. Agora eu estou preparado, né? Tenho um conjunto de dados para executar efetivamente o teste de Wilcoxon, tá? Que é um teste de hipótese aí para mediana, tá bom? Então o comando, ó, é esse aqui, ó, wilcox.test, tá? Abro parênteses, vou informar o conjunto de dados que tem os valores reais, ó, que é 12, 15, 14, tá aqui na variável x. MU, né, que é a média hipotética, a mediana hipotética. Perdão, pessoal, me perdoem pelo erro recorrente aí, tá? Então, mu, né? Mu aqui é a mediana, tá? Que é M0. O que é M0? É 13, ó, tá definido aqui em cima, né? Ó. Então, vou comparar aqui com o 13, né? Deixa eu voltar aqui para o Wilcoxon test e vírgula. E o teste exato, né, é igual a true. Né, que existem duas maneiras de executar esse teste aqui do Wilcoxon também, tá? Através da aproximação normal e através da estatística de ranking. Nós vamos usar aqui, tá, o padrão, tá? Então você deixa exact aqui igual a true. Vou dar um Ctrl Enter, tá? E ele vai executar, né, aqui embaixo. Deixa eu mostrar para você.
zoom inferior esquerdo, ó. Aqui está o teste de Wilcoxon, tá vendo? Ó? Então é Wilcoxon Signed Rank Test, né? O teste de postos assinalados, né? Ou com sinais de Wilcoxon, com correção de continuidade, tá? Com correção de continuidade, tá bom? Os dados estão na variável x, né? O valor, né, ó, da magnitude de direção é 25.5, exatamente o nosso W+, aqui, ó, tá? Igual o W+, deixa eu mostrar aqui para você. Superior direito, ó, o W+ é esse aqui, ó, tá? Tá aqui na W+, 25.5, tá vendo? Então, esse é o valor, né, do V ali, que ele está dizendo nessa estatística aqui, ó, tá? Que é V aqui, tá? E o p-valor do teste, ó, deu 0,7641, tá? Então tenho mais probabilidade em favor da hipótese nula aí, tá? A hipótese alternativa é que a localidade verdadeira não é igual a 13, tá? Então ela está rejeitada aqui, nesse caso aqui, tá bom? Deu algum aviso aqui, né, que no teste de Wilcoxon padrão, né, não é possível computar o valor de P exato com desempate, né? E o default também tem problema com o P valor exato com zeros aí, né? Então é só um alerta, tá? Não quer dizer que esse teste aqui está errado, ele está correto. É só um alerta aqui do tipo de comando que você deu ali em cima. Então, ó, se você usar esse comando default, você vai ter esses problemas aqui. Por isso que a gente usou esse aqui. Deixa eu só subir aqui de novo. Por isso que a gente usou esse aqui, ó, tá? Que é o teste de Wilcox mesmo, tá? Wilcoxon, tá bom? E agora, né, para mim visualizar esses testes, essas estatísticas todas aí, vou criar um data frame, ó, para visualizar inclusive os dados, vou mostrar para vocês, ó. Um data frame, tá? Que vai armazenar df, né? É o nome da variável, a abreviação de data frame, tá? Vou armazenar nele justamente um data frame, ó, data.frame, abro parênteses, uma coluna chamada observação, vai ser um fator de 1 até 10 observações, né? E a diferença, tá? Que são os valores que estão armazenados em D, e o posto, tá? Que são os valores que estão aqui nos postos, tá? São os ranks aí. E mais uma coluna que é o sinal, né? Que é esse conjunto de dados aqui, ó, que tem mais, menos, tá? Assim que eu der esse comando, ele vai criar um data frame aqui na memória, ó. Aí vou clicar nele aqui para vocês verem ele aqui, tá? Ó. Então nota que eu tenho aqui observação de 1 até 10. Aliás, 1 até 9, porque ele já removeu o empate aqui, né? Perdão. As diferenças, ó, aqui deu menos 1, deu mais 2, né? Assim sucessivamente. O posto equivalente, né? Então, isso aqui diz a posição dessa observação, né? A magnitude dele varia de acordo com o número a frequência observada, né? E o número de observações. E aqui o sinal, ó, se ele era positivo ou negativo, tá? Tenho mais positivo que negativo, a direção tende a ser positiva aí, dependendo da magnitude dos postos, tá? E agora eu vou usar esse data frame aqui, tá? Para plotar os dados lá no gráfico, tá? Então eu vou fazer um comando bem rápido aqui. Vou usar um ggplot, tá? Com o data frame que eu acabei de criar, né? Vírgula, a estética, né? Vou usar aqui a coluna de observação, né? De 1 a 10 no eixo X, vou plotar as diferenças no eixo Y e vou usar o preenchimento, né? Variando conforme varia, né? A variável de sinal aqui, se for mais, se for menos, ele muda de cor. Vou dar um sinal de mais aqui para me adicionar uma camada, vou adicionar colunas, né, para representar os valores. Vou adicionar mais uma camada, que é a linha horizontal, né, geom, underline, hline, tá? Com o intercept de y igual a 0, ou seja, a linha horizontal vai estar, né, na vertical aí na posição 0. E o tipo de linha, ó, line type, tá igual aqui, dashed, tá? Vai ser uma linha tracejada aí, tá? É o eixo da escala 0. Vou dizer para ele preencher as cores manualmente, ó, scale fill manual, né? Os espaços separados por underlines aí, com os valores que estão na variável pal, né? Paleta aqui, né? A variável paleta tem duas cores, ó, então ele vai usar essas duas cores aqui, tá? Vou adicionar uma camada, tá? Com labels, cujo título é diferenças em relação à mediana, na variável x a observação, na variável y, que é a diferença, né? Que é o valor da mediana menos a mediana hipotética lá, tá?
E vou adicionar mais uma camada aqui com tema mínimo, tá? Vou dar um Ctrl Enter aqui. Ele vai fazer o primeiro gráfico para a gente aqui, ó. Tá? Deixa eu dar o zoom correto aqui. É esse aqui, tá? Então esse aqui é o gráfico das diferenças em relação à mediana, tá? Então nota que de 1 até 10, né? Nesse caso aqui, estou plotando só 9 valores, né? Removi o zero, não estou plotando os empates aqui, tá? Desnecessário. O laranja é o que tem sinal de menos, o verdinho é o que tem sinal de mais, e a altura da barra aí, para cima ou para baixo, né? É a magnitude da diferença, ó, tá? Então nota que para cima aqui, tá pesando mais para cima que para baixo aí, a magnitude das diferenças, né? Ó, tá? Então, essa é uma maneira de enxergar essas estatísticas aí. Por que o teste deu a direção e o peso, né, positivo e não negativo, tá? Uma outra maneira de enxergar isso também, tá? Vou voltar aqui no superior esquerdo, ó, é fazer o gráfico, né, dos postos, dessa variável dos postos aí, tá? Cada observação. Como ela é uma variável absoluta, né? A gente fez aqui, ó, né, os postos de maneira com as variáveis absolutas vai ser só valor positivo, tá, pessoal? Então vou fazer aqui o gráfico dos postos, tá? É mais um ggplot aqui com df, né, de conjunto de dados. A estética, abro parênteses, coloco observação na horizontal, os postos, né, na vertical, chamei de posto aí, né? Esse tem aqui posto, né, tá dentro aqui do df. Deixa eu dar uma olhada, tá aqui, posto. E aí vou preencher com a cor do sinal também, né? Vou adicionar colunas, geometric columns, preenchimento manual com a paleta OCAB e o título, né? Ó, postos absolutos usados no teste de Wilcoxon, com X sendo a observação e Y o posto, né? Ou os postos aí, tá? Magnitude de posto dele, de posicionamento na escala, tá? Com o tema mínimo. Vou dar um Ctrl Enter aqui também. E mais uma vez ele vai fazer agora lá, né? O gráfico agora com a magnitude, né, dos postos. Tá? Então nota que tem um cara desempatando tudo aqui, né? Nota que tá todo mundo empatado, ó. Eu tenho esse laranjinha aqui com esse verde, tenho esse laranjinha aqui com esse verde, né? Tenho esses dois e tenho esses dois. O único cara que destoou foi esse aqui, ó, verdinho positivo lá. Ele aqui pendeu, né? Fez o conjunto de dados pender para positivo lá, ó, tá? Então esses são os postos absolutos usados no teste de Wilcoxon para determinar a direção e a magnitude da diferença aí. Tá bom, pessoal? Então esse é o teste de Wilcoxon, tá? Ele é, na verdade, um aprimoramento do teste do sinal que a gente viu aí na última aula, tá bom? E para esse vídeo aqui é tudo, tá? Espero que você tenha gostado, que você faça uso aí, tá, da estatística de Wilcoxon. Se você gostou, assistiu até aqui, deixa aí o seu joinha, seus comentários, críticas, sugestões, são sempre muito bem-vindas, tá? Ativa o sininho, tá? E aproveita para se inscrever aí, tá? Para receber um vídeo todas as vezes que sair algo novo por aqui, tá bom? Forte abraço, obrigado por assistir até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.